O episódio de hoje é em parceria com a Garota Faminta. A Garota Faminta é uma loja de doces de Brasília que é totalmente tocada pela Marta, que é a dona, e ela deixou aqui um recadinho para vocês conhecerem um pouco mais da loja e um pouco mais dela também. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Marta, eu sou a pessoa por trás da Garota Faminta. A Garota Faminta é um micro negócio de uma mulher só, de delivery de doces. Tudo é feito por mim, desde pensar o cardápio até fazer os doces, postar as coisas no Instagram, carimbar a embalagem, até a entrega para vocês, é tudo feito por mim. O grande rolê por trás do Garota Faminta é levar a ideia de que não existe essa coisa de alimentos proibidos, comer com culpa é coisa do passado, a onda agora é derrubar o patriarcado. E as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp ou por DM no Instagram, que é garota.faminta. Lá também tem o WhatsApp direitinho. Tem o cardápio nos destaques, tem todos os detalhes, tá? Para vocês conhecerem. No Instagram também sempre tento dar dicas culturais de coisas feitas por mulheres, principalmente. E esse mês eu estou de férias, porque sofri um pequeno acidente de queimadura na mão. Mas a partir de julho as encomendas estão de volta. E para quem, tá conhecendo o Garota Faminta pelo Trampa Onde, é só me dizer isso quando você fizer o pedido, que aí você vai ter 10% de desconto, tá bom? Todas as informações estão lá no Instagram, garota.faminta. E é isso. Valeu, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, calma aí, rapidinho, antes de começar, eu queria dar um aviso aqui, que agora a gente tem um grupo no Telegram, que é o t.me/trampaonde. Se você quiser ficar por dentro das novidades direto no seu Telegram, é só entrar lá, que vai ser o nosso canal de comunicação. Um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Augusto Azevedo, Augusto com Silva aí em todas as redes, @. Bom, hoje a gente tá com uma convidada muito especial, outra convidada muito especial, que é a Camila Galletti, que ela é pesquisadora e socióloga, e ela tá aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a carreira dela e como que é ser sociólogo, né? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nilson, mais um episódio aqui com vocês. E hoje a gente tá com uma pessoa muito essencial também, é o que eu falei do Marcos, né? A gente tem algumas profissões e algumas pessoas que a gente tem certa urgência de ouvir e entender. E hoje eu espero, assim como no episódio passado, aprender muito e ouvir bastante. E é isso, seja bem-vinda, Camila. Oi, gente, eu sou a Camila, é um prazer estar com vocês aqui, tô bem animada para essa conversa. Bom, então começar aqui como a gente começa geralmente todos os papos, fala um pouco do seu começo assim com a sua profissão, como que foi? Bom, antes de fazer sociologia, eu caí naquele emaranhado de ficar tentando direito loucamente, mas meio que forçada, né, sem ter muita vontade. Sempre flertei muito com os cursos de humanas, história, filosofia, e parei nas ciências sociais, me deparei com as ciências sociais, acabei me apaixonando, e há 11 anos, né, tô nessa área, fiz graduação, fiz um mestrado, e agora estou em vias de finalizar um doutorado, e na minha vida, na minha trajetória na condição de socióloga, eu sempre busquei, né, ser pesquisadora, me ater às questões acadêmicas, mas também juntando com a parte da militância. Sempre fui ativista de causas sociais, né, de movimentos sociais, desde que entrei na faculdade, então eu tento juntar a teoria com a praxis sempre. Eu tenho uma questão pessoal com a sociologia, que foi quando eu tive contato com o ensino médio, né? Eu meio que não dei muita bola para isso. E muito tempo depois, conversando com o Augusto, né, a gente foi perceber que a gente perdeu uma oportunidade muito boa de entrar nesse meio, sabe? Não de cursar e levar isso como carreira, porque acho que cada um, quando tá mais jovem, tem algum outro tipo de caminho.
No meu caso não era sociologia. Mas hoje eu vejo que eu me arrependo muito de não ter tido esse contato de forma séria, porque a gente brincava muito com o professor, sabe? Não levava ele a sério e demorou muito tempo para descobrir que ele era um ótimo professor. E para você, quando você teve esse contato inicial, você já despertou alguma coisa assim? Ou... Não, eu sempre fui apaixonada, desde o do ensino médio, quando eu tive aula de história, de filosofia, de sociologia. Eu fiquei atenta, né, no sentido de falar, olha, acho que isso tem a ver comigo, né? Talvez no futuro eu vou querer fazer alguma coisa relacionada a isso, né? No primeiro momento eu achei que eu ia ir para mais, né, tendia mais para o jornalismo. Só que tentar compreender a sociedade, como que funciona, né, de forma geral, né, como que se dão as relações sociais, sempre me intrigou muito, né? Então eu era a aluna nerd de humanas e extremamente limitada em exatas, né? Ficou muito evidente desde da minha adolescência que eu era total limitada em exatas, né? E tinha uma predisposição a disciplinas que demandava leitura, escrita, sempre gostei de escrever. Então, para mim, os caminhos foram se dando dessa forma. No ensino médio, eu era a queridinha do professor de história, que, aliás, até hoje é meu amigo, né? E a queridinha da professora de redação, que hoje em dia eu dou curso com ela, né? Então, é muito interessante ver como as coisas se casaram, né? No que diz respeito, desde o ensino médio até agora, na condição de doutoranda, de professora também. Então você também é professora. Eu tenho dado cursos, né? E do semestre passado eu fui professora temporária da UNB na graduação, dei aula e tô nessa correria aí de concursos para universidades, né? O contexto não está muito favorável, mas tudo tem se encaminhado para isso, né? Para docência. Então você já era essa pessoa que lia muito, né? Porque eu lembro também das disciplinas que a gente tinha de sociologia e era sempre uns apostilas assim, imensa. E eu, velho, eu não vou ler isso não, velho. E aí a gente cai de novo naquilo, de ficar brincando e tal, enfim. Então você já era uma pessoa que gostava muito de ler, principalmente da área de humanas, né? Sim, mas eu era aquela pessoa que dormia nas aulas de química, que ficava causando nas aulas de matemática. E nas disciplinas de história e filosofia, ficava, professor, não entendi, você pode repetir? E ficava sendo chata, né? A famigerada chata que queria de fato entender, né? Aquilo me chamava muita atenção. Eu lia bastante, não coisas relacionadas à sociologia e filosofia. Eu lia mais literatura, nossa, devorei Machado de Assis no ensino médio. E, enfim, até hoje eu nem sei por quê, né? Mas na verdade, eu acho que sei, né? Essa questão de tentar, de ter essa relação com a literatura, né? De você ler e se ver naquilo e querer cada vez mais, né? Eu acho que isso deu um pouquinho por aí. Porque eu acho que para compreender também os textos que você hoje consome, né? E consumiu durante o seu curso, e esses 11 anos aí que você já falou, você tem que ter uma bagagem de leitura, né? Não tem como você pegar um livro agora bem profundo sobre algum contexto, algum assunto, e já entender de cara. Eu não tenho o costume de ler tanto, né? Não leio quase nada, não quanto eu gostaria, mas eu acredito que ia ser muito difícil para eu entender um texto mais elaborado, né? Ah, total. Mas é legal você falar isso, porque eu nunca fui... Eu brinco que eu sou esforçada, não sou inteligente. Eu tenho uma leve dislexia, né? E para eu conseguir sintetizar e entender as coisas, eu preciso ler mais de uma vez. Eu preciso ler 2, 3 e sempre anotar. Então, os processos desde o ensino fundamental foram mais tensos para mim, né? E é interessante hoje eu estar terminando o doutorado, porque da minha turma de primeiro aninho eu fui a pessoa que demorou mais para aprender a ler e escrever. Então, assim, quando eu olho para o passado e vejo isso e aonde eu cheguei, eu acho que, sem entrar em questões de mérito ou coisas do tipo, né? Eu não acredito muito em meritocracia, na verdade eu não acredito em nada, mas é uma questão de esforço mesmo, né? De falar, olha, eu quero isso, tenho as minhas limitações, mas eu vou desenvolver estratégias para lidar com essas limitações, né? Cognitivas, intelectuais,
E hoje, para mim, tá na condição de professor ou de ter feito uma dissertação e tá terminando uma tese de doutorado é uma puta vitória, na real. Eu que não tenho nenhum tipo de dislexia, assim, ou problema de atenção e tal, pra mim já é um inferno conseguir sintetizar tudo na cabeça. Mas, e depois que você saiu do ensino médio, assim, você falou que ficou tempo batendo a cabeça em direito e tal. Você não é de Brasília, né? E como que foi, assim, essa sua jornada até você entrar na faculdade? Como que você conseguiu chegar nesse caminho, assim? Bom, quando eu terminei o ensino médio, eu tentei diversas vezes o vestibular para direito, mas contra a minha vontade, muito mais amparada numa ideia da família, né? De achar que direito é o caminho. Só que daí eu cansei, eu estava prestes a passar, praticamente estava muito perto, e me toquei que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, tentei Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá, passei, na concorrência bem menor que direito, e me encontrei ali, assim, né? Me encontrei. Então, ali eu consegui ver que, de fato, era aquilo que eu queria, né? Só que no ensino médio, eu acho que a gente, por vários fatores que até que vocês colocaram de não levar a sério, de não ter interesse, de achar maçante, de às vezes não estar familiarizado com conceitos, com conteúdo, ou talvez seja até problemas de pedagogia, né? No sentido dos professores não saberem muito lidar com essas temáticas que são mais densas, né? Que demandam muito mais atenção. Eu percebi que praticamente não era tanto aquilo que eu vi no ensino médio, né? Era muito mais legal, né? Porque as ciências sociais, ela engloba a antropologia, a sociologia e a ciência política. E aí, dentro dessas 3 sub-áreas, eu escolhi a sociologia política, né? Porque também não tem como separar totalmente. Então, mas hora eu flertava com antropologia, tinha hora que eu estava totalmente na ciência política. Depois, no fim da graduação, eu tomei a decisão de tentar um mestrado na sociologia. Passando por toda essa área que você se graduou, né? E você também é pesquisadora. Geralmente quem se forma em ciências sociais, assim, pelo menos é o que eu ouvia na época da escola e depois, é que a pessoa invariavelmente ia virar professor. A pessoa se formava para virar professor. No seu caso, você se tornou pesquisadora. Dá para explicar um pouquinho também desse seu processo aí? Claro, porque assim, as ciências sociais você pode tanto ir para a licenciatura quanto para o bacharelado. Eu fiz licenciatura, né? O que isso significa? Que eu estou apta para dar aula no ensino médio e se fizer uma pós-graduação no ensino superior, né? Então, eu optei pela licenciatura e durante a graduação eu fui professora de cursinho voluntário, trabalhei em escola pública também, mas sempre focando a minha carreira para a universidade, né? Eu sempre gostei, me via, na verdade, né? Lecionando para o ensino superior. E no que diz respeito à pesquisa, tem muita gente que faz bacharel, não faz licenciatura e segue com pesquisas, né? No sentido de, às vezes, dar consultoria para alguns órgãos, de desenvolver, vamos supor, surveys, coisas que vão tentar entender como se dá as eleições, ou vai para a sociologia urbana e vai pensar junto com a arquitetura as necessidades de determinados bairros, aí você pode trabalhar numa prefeitura. Então, assim, é legal que depois que eu entrei para Ciências Sociais, eu vi que era bem mais amplo do que eu imaginava. Antes eu achava que você, igual você muito bem disse, fazia Ciências Sociais e ia dar aula, né? Mas dá para fazer outras coisas. Você pode ser consultor de um ministério, você pode ser consultor de uma ONG, né? Você pode ir para o terceiro setor, você pode trabalhar com movimentos sociais, então tem uma amplitude, né? A depender do governo em vigência, porque dependendo disso vai ter mais vagas ou não, né? Vai estar mais aberto às humanidades ou não. Porque essas profissões de humanidades, assim, elas não são benquistas pelo mercado capitalista em geral, né? Então você demanda muito da necessidade social que tem que ser subsidiada pelo governo para tanto, né? E se a gente tem um governo que não fortalece esse tipo de sistema, as oportunidades são mais escassas, né? Com certeza. Faz total sentido e eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente tem que pensar assim, que essas matérias, essas disciplinas de humanas, né, sociologia, história e ciência política e afins, elas vão incitar os indivíduos a questionar a sociedade no qual elas estão inseridos, né?
Então, não é muita vantagem para o governo abrir vagas e consultorias para esses órgãos, né, dependendo de qual seja a ideologia, para que se propague isso, né, para que as pessoas passem a entender como funciona a sociedade ou como poderia funcionar. Então, não é muito negócio, né? Então, por isso que há essas barreiras, e isso sempre existiu, né? Isso é histórico, né? Essa questão também de desvalidar pesquisas científicas, então vai um pouco por aí. A gente teve um papo com o Marcos, o Augusto comentou que ele é historiador, né? E ele comentou que a história, eu quero saber também do seu campo, ele falou que a história é uma eterna guerra de narrativas, né? Porque você vai ter gente de um lado contando uma história e gente do outro contando uma outra, como bem quer. E aí vai caber as pessoas realmente entenderem, verem o que é provado, o que é fato, o que não é, o que é invenção. E ultimamente, né, graças ao arrombado do querido presidente, a gente tem que sempre exaltar aqui e falar muito mal dele cada episódio. Tá cada vez mais pior, tá cada vez mais triste. E acho que com a conversa que eu tive com o Marcos, eu fiquei com um pouco mais de ânimo, no sentido de ainda ter pessoas que querem lutar por alguma coisa boa, sabe? Que eu tava bem assim, sabe? Já desistindo já, só que se apegar que nem ele falou, se apegar nesse espírito de derrotismo, sabe? É ruim. A gente tem que usar isso pra dar força pra gente tentar lutar contra essas coisas que estão acontecendo, que não fazem a gente estar felizes, né? Felicidade é um pouco demais, né? Exigir, mas no seu campo da sociologia, como é essa briga por narrativa? Porque isso deve ocorrer muito, né? Sem dúvida, né? Essa disputa de narrativas se dá em todos os campos. O que a sociologia, as ciências sociais e as outras áreas de humanas fazem, né? Criam metodologias para explicar como funciona determinados campos, né? Então, tem a sociologia, ela veio da psicologia, ela virou uma área, né? E para ela virar e se pavimentar, se consolidar, ela precisou criar metodologias para explicar como as coisas funcionam, né? Então, existe uma metodologia e as disputas de narrativa se dão para tentar deslegitimar essas narrativas, né? Falar, não é bem assim, né? Mas o que dá um ânimo, talvez, seja o fato que a história sempre está mudando, e tudo que a gente está vivenciando agora, essa reação conservadora, é uma reação a aberturas e também todas as lutas que os movimentos sociais e as humanidades conseguiram alcançar. Tudo isso que a gente está vivenciando é uma reação. Se existe um opressor, existe um oprimido, e ninguém está vendo isso passivamente, ninguém está de braços cruzados, né? Sempre houve luta, né? Às vezes com mais potencialidade, às vezes com menor potencialidade. Então a gente tem que ter dimensão disso, que a história sempre vai estar mudando, né? Ela não vai se manter. E nas ciências sociais a gente percebe que nesse atual contexto que a gente está vivendo, há uma desvalidação, então tem uma escassez de concursos, não há um incentivo à pesquisa, mas outras áreas também. Se a gente for pensar a cultura, o pessoal que trampa com cultura está cada vez mais assim, escasso, sem oportunidades, porque não há um interesse em fazer com que as pessoas acessem, né? Acessem uma cultura de qualidade, uma cultura que faça pensar, que incitem nos indivíduos, que eles se organizem, que eles questionem, que eles reivindiquem, às vezes, o mínimo, porque nem o mínimo a gente está tendo, né? Quiçá algo que nos dê condições para viver de uma forma mais ou menos tranquila. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal agora, porque como que foi a reação... meu signo, só porque eu sou de humanas. Deus me livre, que a gente não fala sobre pseudociência, não. Eu gosto, tá? Por via das dúvidas, vou deixar no ar, sou pisciana. Não, mas com certeza, alguém que entende de signo, na hora que você respirou, alguém falou. Essa aí, esse respirar meio assim, tranquila demais, perdida, é peixes. Com certeza é peixes, com certeza. Não, mas o que eu queria falar é como que você falou que tinha pressão pra seguir uma carreira no direito, né? E aí eu queria saber como que foi a reação e se houve algum tipo de resistência por conta das pessoas que esperavam que você fosse tomar um outro rumo de carreira e que fosse uma carreira mais lucrativa, né? Entre muitas aspas, assim, que tipo, desse dinheiro, desse estabilidade. No âmbito pessoal, isso não foi um problema para mim, porque minha mãe é pedagoga, né? Meu pai não tem graduação, mas eles me incentivaram
E eu acho que eu estava tão certa do que eu queria que foi tudo mais fácil, né? Eu sabia o que eu queria, eu corri atrás, fui fazer uma faculdade pública, até porque eu não tinha grana para fazer particular, né? Então foram escolhas, e durante toda a graduação eu fui bolsista, fui integrante do PIBIC, que é um projeto de bolsistas, né, que ainda existe, mas de uma forma muito mais escassa. Fui durante 4 anos do PIBIC, fui pibiquiana, e a gente desenvolvia trabalhos em escolas públicas, cursinhos comunitários, então a licenciatura sempre esteve presente, né? Então, para mim, foi o caminho natural das coisas, né? Eu acho que tudo foi indicando para ser socióloga, né? Eu acho que, desde que eu me entendo por ser humana adulta, né? Eu não me imagino fazendo outra coisa. Talvez jornalismo, que tem bastante a ver. Economia também, eu flerto bastante, e dá para dialogar, né? A gente tem que ter dimensão também, igual, eu sou pesquisadora. Na minha pesquisa eu trato, né? Mobilizo conceitos da economia, da psicanálise, da sociologia, da ciência política. Então, é possível você juntar algumas outras áreas para desenvolver sua pesquisa, né? Não tem como você fazer uma coisa pura, ser sociólogo puro e não beber de outras fontes. E em questão de editais, essas coisas assim que você pode estar fazendo, como que tá isso no caso para você, né? Você falou que tá vendo essa questão de concurso, que por mais que tá escasso, né? Como que tá essa questão, já entrando no mercado de estabilizar, né? Ficar mais tranquilo ali, né? Bem aspas. Olha, tá horrível. Sendo bem sincera, assim, tá desesperador, desanimador. Cada vez mais os concursos estão extremamente concorridos, com pessoas muito qualificadas. Então, tá no ditado popular, tá uma briga de foice no escuro, porque você concorre com muita gente boa. Não tem mais tantas consultorias, né, relacionadas a políticas públicas que demandam de sociólogos, cientistas políticos. O contexto que a gente está vivenciando para quem é das ciências sociais, quem é sociólogo, não é um contexto favorável, mas a gente está, enfim, né? Estamos nessa, não pode desistir. Eu acho que a gente tem que disputar mesmo, tem que reivindicar esse lugar, né? E demonstrar a importância. Sempre estão tentando tirar a sociologia do ensino médio, a filosofia, a história. Volta naquilo que eu disse no início, né, meninos? Do sentido de que não querem fazer que as pessoas pensem, né? E essas matérias incitam o pensamento crítico, né? Sim. Ensinam a pedagogia autônoma, um pensamento crítico, né? Faz as pessoas compreenderem e questionarem por que dado está indo legal, por que existe desigualdade, porque uns têm mais, outros menos, e outros não têm absolutamente nada e caminham para ter cada vez menos, né? Então, o contexto não está favorável, nem para quem atua na rede pública, tem poucos concursos para professores, nem para quem foi para o ensino superior ou vislumbrava editais. Então, quem pensa em fazer ciências sociais, este momento não está legal, infelizmente. Mas, né, vou dar um pouco de esperança para vocês, né? É possível que mude, né? A gente está lutando para isso. Caminhando aqui agora, mais para a área da sociologia em si, de um profissional sociólogo. Você já falou que uma habilidade, de uma capacidade que é imprescindível, que é que a pessoa goste muito de ler e escrever, né? Você conseguiria citar mais algumas coisas assim, que a pessoa, se ela tiver isso na personalidade dela, seja algo que vai ajudar ela na graduação ou até na própria vida profissional futura, assim? Sim, a escuta, né? E também aprender a separar opinião de dados científicos. A gente vive num momento onde as pessoas elas consomem muitas informações o tempo todo, consomem fake news. Todo mundo quer dar uma de cientista social, cientista político, mas tem pessoas que estão cotidianamente estudando, desenvolvendo metodologias, pensando isso, olhando o passado, o presente, para poder dar diagnósticos, né, como que as coisas vão se encaixar, o que a gente chama de análise de conjuntura na sociologia e na ciência política. Então, se você gosta de entender como se deu a história até aqui,
e como os indivíduos em grupos, né, no sentido coletivo, têm se relacionado, talvez a sociologia seja uma área interessante. Você está aberto à discussão, aberto ao debate, compreendendo que o que a gente está vivenciando, né, porque quando a gente fala em sociologia, a gente está pensando em sociedade, né, as interações dos indivíduos em sociedade. Uhum. E a psicologia olha o indivíduo, né? Vai para o micro, e a sociologia vai para o macro, né? Não vai pensar as subjetividades dos indivíduos, vai pensar como eles agem em grupo. Então, se você gosta de tentar entender como se dão essas relações, a sociologia é um caminho bem interessante. E é muito amplo, vamos supor. Se você gosta de questões urbanas, tem a sociologia urbana, que vai pensar direito à cidade, meios de locomoção. Se você gosta de política, você pode ir para a sociologia política, pensar representatividade política. Se você gosta de movimentos sociais, você pode estudar movimentos do campo, movimentos quilombolas, movimentos feministas, movimento negro, movimento sindical, movimento operário. Se você gosta de religião, você pode ir para a sociologia da religião, estudar candomblé, evangélicos. Então é muito amplo, né? Tem sociologia da cultura, que você pode pensar cinema, arte, música dentro da sociologia. Uhum. Enfim, há uma infinidade de caminhos que você pode trilhar nessa área. Igual no mestrado, eu fiz um mestrado na linha de pesquisa de feminismo, raça e gênero. Né? Estudei cyberativismo, a atuação dos movimentos feministas nas redes sociais, como se davam essa atuação. Já no doutorado, eu estou na linha de política, valores e religião, estudando o governo Bolsonaro, principalmente a partir das deputadas federais, né? Como que se dá esse aumento de representatividade na política brasileira, que aumentou de 9% para 15%, só que de mulheres que não têm um discurso feminista, mulheres que se auto-intitulam antifeministas. Sim, exatamente, Augusta. Então é muito interessante você pensar a amplitude disso, né? Tem muita coisa, gente, que dá para discutir. Da minha área mesmo, assim, na minha pesquisa em si, eu poderia estar discutindo milhões de coisas, mas eu fiz algumas escolhas, né? Eu estou discutindo o antifeminismo, como você colocou, e afetos, como que são mobilizados esses afetos, né? Por que uma pessoa se torna antifeminista? E nessa era que a gente tem vivido da negação, né? Deve ser muito mais complicado, porque é você vivenciar o dia inteiro as pessoas ali dando opiniões e não apresentando fatos, e você ali se matando para pesquisar as coisas, vendo as coisas, ouvindo as coisas, e ter que lidar com o Joãozinho, o Thiaguinho, que vai chegar e vai falar assim: não é isso não, tá louco? Eu vi um vídeo aqui do Nando Moura, tá ligado? Não, então ele aí, faz tipo observações pessoais, né? Tipo, não, eu conheci duas pessoas que seguem da forma A, então é da forma A, assim. Não, mas a minha mãe, meu pai bate nela todo dia, ela não reclama. Tipo isso. Nunca vi ela falar nada. E é uma gama. A gente conversou isso com o Marcos também, né? Ele como professor, como ele tá em sala de aula ensinando o conteúdo, e ter que ouvir o menininho falando pra ele: não, mas nazismo é de esquerda, né? Aí, tipo, não existe racismo no Brasil. É muito complicado. E aí você que tá atuando, vendo diretamente as mulheres, você, mulher, ouvindo outras mulheres falar tanto mal das mulheres que estão aí lutando na rua, né? Não só pelas mulheres em si, mas isso deve consumir muito a tua cabeça. Como é que fica a saúde mental da pessoa? Nossa, é interessante vocês perguntarem isso, porque toda vez que eu posto no Instagram, nos stories, coisas relacionadas à minha pesquisa, chove de comentários de DMs. Nossa, como você dá conta? Como tá a sua saúde mental? É o tempo todo. E eu confesso para vocês que antes da pandemia eu lidava até bem, conseguia separar as coisas, apesar de ter a minha opinião, de estar estudando algo que eu não acesso, né, que não faz parte dos meus vínculos sociais, porque a gente vive em bolhas, né, e ainda bem, né, porque a gente não é obrigado a conviver com pessoas que ferem a nossa existência, né, os nossos princípios enquanto indivíduos. Exatamente. Mas eu acho que as ciências sociais é uma crítica. Ficou tanto tempo estudando, pensando em movimentos de esquerda ou movimentos progressistas, que esqueceu desses movimentos reacionários, conservadores,
E meio que não deu tanta importância, do tipo, essa galera não vai dar em nada, não. Eu ouvia muito isso. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tanto que culminou tudo isso, essa barbárie que a gente tá vivenciando, né? Então, é bem difícil ter saúde mental, principalmente pelo fato de eu ser mulher e estar estudando coisas relacionadas à política, neoliberalismo. Então, com muita frequência, homens de direita querem me ensinar, ou os próprios homens pesquisadores de esquerda, do tipo, olha, você estuda isso, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Aí, sem eu pedir, me dão análises conjunturais, né? É a famosa, o macho palestrinha, que quer te ensinar sobre algo que você acorda e vai dormir pensando. E eu acho que eu tô ficando meio velha, depois dos 30, a gente fica com mais dúvidas do que certeza, né? Então, eu parei de falar assim, as coisas funcionam assim. Hoje eu gosto de escutar, eu gosto de deixar as coisas decantarem. E vocês pontuaram também, né? Tipo, são questões que estão acontecendo. Cara, eu gosto muito de usar um exemplo que é como se a gente estivesse num carro em movimento e tivesse tipo, na pista um cachorro morto. Se você passa em movimento, você não vai conseguir ver os detalhes daquele cachorro. Você vai meio que, tipo, vai estar meio borrado, assim, né? Porque você tá em movimento. Ou seja, pra gente entender esse tempo que a gente tá vivenciando, vai ser daqui 10, 15, 20. Aí eu vou deixar para os sociólogos do futuro. Espero que eu esteja aposentado, que eu duvido, né? Que não existe mais aposentadoria. Não existe. Na praia, tomando a minha água de coco e escutando meu hardcore. É isso que eu espero. Eu queria te perguntar uma outra coisa, porque você falou... você já abriu muito meu escopo, assim, absurdamente, falando de várias áreas da sociologia que eu não imaginava. Não fazia nem ideia. Quem não é da área não sabe disso, né? Mas existe alguma forma da sociologia penetrar no campo de mercado privado, assim? Porque todas as suas colocações foram basicamente de serviço público, né? Existe algum tipo de mercado no mercado privado, assim, para sociólogos? Existe, eu já trabalhei no mercado privado por 2 anos. E você fazia o quê? Existe sim. Eu trabalhava na previdência privada de um grande banco. Eu trabalhava com pró-equidade de gênero e raça. Eu pensava em formas de, vamos supor, de ampliar direitos de homens e mulheres, de negros e negras, tipo, de deixar a empresa mais plural, né? E uma das grandes vitórias foi aumentar a licença paternidade. Claro que quando você vai para o privado, né, para lugares privados assim, é engessado porque sempre tem alguém que manda. Todo lugar tem alguém que manda, mas no sistema privado é bem pior. Então, para você conseguir alcançar seus objetivos, né, no caso específico que eu trabalhei com pró-equidade de gênero e raça, para eu conseguir colocar mais homens e mulheres negras no mercado de trabalho, para tentar colocar uma mulher trans lá, tem as suas barreiras, né? Porque a gente vive num contexto muito preconceituoso, né? E esses preconceitos, esses racismos, essas violências, elas se dão de inúmeras formas, às vezes de formas muito subjetivas, né? Vamos supor, um exemplo. Certa vez eu estava com o pessoal do RH, e aí eu indiquei uma pessoa que morava muito longe. Esse trabalho era aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília. E essa pessoa era uma pessoa negra, periférica. E a primeira barreira era uma mãe e tal. A primeira barreira foi essa questão do deslocamento. E a segunda foi o fato dela exercer maternidade. Ou seja, sempre é colocado barreiras para determinados grupos sociais não acessarem certos trampos, né? E isso fica muito evidente. Então, meu trabalho lá era mostrar que isso está muito errado, que a gente tem que ser mais plural. E houve muitas vitórias, assim, né? Consegui, não eu sozinha, mas o programa em si, romper com algumas coisas e deixar mais plural, mais igualitário aquele contexto. Eu acho que tem muitos locais que a sociologia ela chega e a gente não tem nem conhecimento de que é aquilo, sabe? Às vezes pode parecer que essa seria uma ação só do RH, sabe? Ou uma galera ali do marketing, sabe? Você vê uma propaganda hoje na TV, você liga a TV, você tá cheio de negros, tá cheio de LGBTQIA+, tá cheio dessa galera ocupando esses espaços. E isso hoje é muito comum de estar vendo isso, mas se você colocar 5, 10 anos atrás, não era. Então, levando isso já para o mercado de trabalho, como o Augusto perguntou da questão privada, eu não tinha conhecimento de que era uma área da sociologia atuando, entendeu? Era para mim RH, marketing e afins.
A gente até acredita bastante só ao marketing, né, velho? A gente sempre fala, tipo, nossa, parabéns aí às agências, né, que são diferentonas e tal, mas a gente não vê, né, esse lado. E assim, gente, agora vamos ampliar mais ainda, né? Novela. Para você fazer uma novela, o escritor precisa de antropólogos, de pessoas para pensar determinados contextos, né? Então, grandes emissoras contratam muitos sociólogos, antropólogos para pensar, dar pitaco, ajudar a, enfim, né? A pensar um determinado contexto. Se é um contexto de época, vai contratar um historiador, um sociólogo, e uma pessoa da moda para dizer como era a moda naquele contexto. Então, é muito amplo, sabe? Quando a gente vai pensar ruralidades, existe a sociologia rural, que vai pensar políticas públicas apropriadas para aquele determinado grupo, relações, né, economia solidária para aquele grupo, como que chegam as políticas até essas determinadas pessoas, os empecilhos, como se dão as relações, né, entre essas pessoas, que é diferente de uma pessoa que vive num contexto urbano. Então, a sociologia é muito ampla e cada vez mais, eu mesmo na condição de socióloga, estando há 11 anos, né, nesse rolê, eu sempre me deparo. E no doutorado, fui mergulhar em sociologia das emoções para pensar política, né? Fui mergulhar numa área que tem uma escassez para entender como que se dá, juntando a psicanálise e a sociologia política, né? Por que governos autoritários de extrema-direita ascendem e as pessoas aderem. E eu precisei recorrer à psicologia para entender. E não entendi até agora, mas estou tentando. Acho que ninguém entendeu. Eu já ia falar que acho que isso é um caminho muito complicado de entender. É a fórmula mágica que a gente não descobriu ainda. Não, só terminando, é um grupo muito organizado, né? É um grupo muito organizado. E são ideias que são impostas ali de uma forma tão confiante que as pessoas entram naquela onda e não saem mais. Então, para você chegar com fatos e apresentar, meu filho, é isso aqui, sabe? Olha aqui, olha o tanto de pesquisa, olha o tanto de gente que tinha envolvido aqui, para você estar vendo um vídeo, para você estar vendo um maluco gritando mais alto, querendo chamar atenção, sabe? Eu acho que é mais palatável também, sabia? Tipo, geralmente quando você pergunta alguma coisa pra alguém de esquerda, assim, e tal, a pessoa sempre fala, igual a Camila falou, tipo, eu não sei muito bem, eu preciso de dados pra falar sobre isso, sei lá, ou então, geralmente manda um textão explicando um monte de coisa, um monte de conceito e tal. E essa outra galera é simplesmente achismo, é tipo, tá, toma aí, ó, a resposta. É sim ou não, sacou? Então acho que talvez por isso ser mais palatável, eu acho que é mais fácil, sabe, das pessoas aceitarem os discursos, né, velho? E com menos pensadores, né, é muito mais fácil da galera aderir esse tipo de pensamento vazio, né? E aí você já vai entrar na educação inicial, né? E aí, mano, aí você vai, aí segue, aí esquece. Não, total, gente, eu acho que o que vocês estão colocando é extremamente importante, até porque entra muito naquela, tipo, que a pessoa se vê desamparado, então esses indivíduos, essas figuras, entram num lugar de amparo, do tipo, de salvação mesmo, né? Aí entra na psicanálise, né, o fato do mito, da pessoa que vai se apresentar como a figura que vai tirar desse lugar e vai colocar num lugar melhor. Então é uma falsa promessa de amparo e as pessoas compram esse discurso sim, entendeu? Tanto na esquerda como na direita, porque o populismo, ele é de direita, ele é de esquerda, e a gente tem que parar e aí é uma crítica pessoal, uma opinião pessoal minha, que a gente tem que parar de centralizar em figuras. A gente tem que pensar a democracia de uma forma mais ampla, né? Tipo, no coletivo, não no individual. Porque um homem não vai salvar uma população, gente, na boa, mas pode destruir. Com né? certeza. Pode não comprar vacina, pode ignorar 57 e-mails, pode falar que é uma gripezinha. E aí é um compromisso que a pessoa está fazendo com a política de morte. Então, pode matar indivíduos, né? Sim. Mas salvar, se você tem um mínimo de equilíbrio e noção, você não vai salvar, mas você vai fazer o mínimo, né? E agora voltando àquele outro papo que a gente estava tendo, que eu te perguntei sobre a questão de entrada no mercado de trabalho privado, né? E aí você falou já de várias paradas assim diferentes. E, cara, dá pra ganhar dinheiro? Tipo, e aí, dá pra viver bem sendo um sociólogo? Depende, tem pessoas que ganham bem, infelizmente poucas, né? Mas tem muita assessoria política, assessoria, enfim, de diversos âmbitos e lugares. Tem pessoas que estão no terceiro setor, em ONGs,
em outros lugares que não no serviço público que conseguem ganhar bem, sim. Mas, em maioria, quem faz ciências sociais vai mesmo para licenciatura ou tenta concurso para os ministérios, né, para ser assistente de pesquisa, assistente técnico, e vai não com a finalidade de ganhar dinheiro, mas com a finalidade de pensar melhorias políticas, né, Uhum. e tá mais atrelado a isso. É porque eu acho que esse tipo de trabalho ele tem outro tipo de bonificação, assim, né? Não só a questão monetária, né? Mas acho que a questão de a pessoa se sentir bem fazendo aquele trabalho e conseguir ver algum resultado depois, né? Do trabalho dela, de melhoria de sociedade mesmo, de indivíduos que fazem parte de um certo grupo, né? Porque eu penso assim, Augusto, que se a pessoa ela vai para ciências sociais, dificilmente a motivação dela vai ser querer ganhar dinheiro, entendeu? Sim, exatamente. Ela vai, enfim, ter um compromisso político, outras motivações, né? Não vai ser uma parada muito atrelada ao capital, né? Uhum. Claro que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa comer, pagar aluguel, pagar conta, mas quem vai para as ciências humanas, creio eu que não vai nesse sentido não de fazer a vida, né? Não, com certeza, totalmente. E aí as pessoas acabam se deparando naquilo que você acabou passando, né? De tentar uma profissão que, em teoria, vai gerar mais grana, estabilidade e é mais valorizada, né? Na sociedade que a gente vive, do que, às vezes, uma escolha que ela queria mesmo. Uma escolha pessoal, um caminho que ela se identifica mais. E assim, quantas pessoas não são infelizes totalmente à mercê do dinheiro, sabe? Uhum. Isso que a gente falou em alguns dos episódios, que a questão do dinheiro não é necessariamente o significado do sucesso, né? Não mesmo. Nossa, eu cheguei lá porque eu tenho grana, tá ligado? Mas quantos aí estão cagando grana e é um bando de gente infeliz, sabe? Que não vai acrescentar em nada a vida de ninguém, sabe? É a galera assim que eu, pessoalmente, quero longe de mim, tipo, não faço questão. Mas assim, eu acho muito triste ser tão desvalorizada essas áreas da humanidade, né? Porque a gente está vivendo num contexto de precariedade, que muita gente que terminou um doutorado, que se dedicou, que a gente conversou, né, sobre a questão da negação, né? A pessoa dedicou 4 anos da vida dela num doutorado, mais 2 de mestrado, mais 4, 5 de graduação, para ser especialista de uma coisa que vai pensar a sociedade de alguma forma e não ter abertura no mercado de trabalho. Isso é muito triste, né? Isso significa, isso dá sinais que a sociedade, que esse contexto não quer evoluir, não quer capacitar os indivíduos, não quer melhorar as condições de vida. E essa precarização do trabalho a gente vê em todos os âmbitos, né? A gente vê muito arquiteto trabalhando de Uber, muito engenheiro trabalhando com, sei lá, com entrega de iFood, né? E não tô criticando esses trabalhos, mas eu tô falando que a forma como se dá esses trabalhos é uma forma muito desonesta. Sim. As pessoas, elas não têm garantia de nada, elas não têm uma carteira assinada, né? E é um trabalho que você ganha muito mal e é extremamente precarizado. Se acontecer alguma coisa com a sua integridade física, você vai ter que suprir isso, né? Então, é muito complicado. A gente está vivendo, acho que... Não vou ser inocente de falar que é o pior momento da história da humanidade, porque a gente já viu condições piores, né? Nazismo, ditadura militar, né? Então, assim, não dá para comparar, mas é um remake disso, né? É uma nova versão dessa desgraceira toda. Quando eu perguntei, tipo, se ganha dinheiro, assim, não foi nem nessa questão de enriquecer e tal, mas é realmente disso, de o profissional ser valorizado. Porque nas áreas de humanas e nas áreas de artes também, tem aquele velho ditadozinho, aquela piadinha, né? Ah, vai virar artista, vai morrer de fome. Ah, vai não sei o que, vai morrer de fome. Então, tipo, aquela pergunta foi mais pra saber se, por exemplo, se tem uma pessoa que tá pensando em trilhar esse caminho, dela não ficar preocupada de tipo, caraca, mas e aí, eu vou receber um salário mínimo só em toda a minha vida? Mas de tipo, ela ter algum tipo de valorização, assim, pelo próprio trabalho, sabe? Mas é aquilo que você falou, eu acho que a coisa que é mais reconfortante em todas as áreas de humanidade, de artes, ninguém vai pra ganhar dinheiro, cara. Se for uma parcela ínfima que não consegue, né? Porque pra pessoa ganhar dinheiro com isso, ela tem que gostar muito da área dela, ela tem que se especializar muito, ela tem que ser muito foda, assim, né? E ter as oportunidades necessárias pra isso, né? Total, né? E assim, eu acho que, assim,
pra gente pensar, né, qual profissão eu devo seguir, né? Primeiro a gente tem que pensar uma coisa óbvia, as afinidades, né? Então, assim, tenho um flerte com as ciências sociais. Então, o primeiro passo que eu indico a pessoa fazer é buscar conversar com a pessoa formada na área, né? Ter uma conversa tipo essa que a gente tá tendo aqui agora. E não ouvir apenas uma pessoa, ouvir várias, porque tem muitas sub-áreas dentro de uma área, então é legal você ouvir as experiências, né? Vão ter experiências negativas e positivas também. Igual, num contexto favorável, quem vai para pesquisa tem apoio internacional, de você fazer um doutorado pleno fora, de você fazer uma pesquisa sendo bancada, né, num contexto perfeito, né? Perfeito não, um contexto mínimo, né? Você ter os insumos para desenvolver sua pesquisa, né? E não ter que ficar provando que é relevante sua pesquisa como a gente faz hoje, né? Tipo, é relevante ter sociólogos para pensar política, cientistas políticos, porque precisamos entender e que tá tudo colapsando, que tá dando algo muito errado, e como a gente faz para melhorar, né? Mas é possível, né? Tem umas estratégias, ferramentas que essa pessoa pode desenvolver, e assim, na real, a gente só vai descobrir quando a gente faz, né, assim, se gosta, se não gosta. Eu tenho amigas e amigos que fizeram graduação comigo, que seguem sendo professor no ensino médio, ou desistiram, foram fazer outras coisas porque não se encontraram naquilo, né, e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que tentar mesmo, a gente só vai descobrir tentando, é tipo relacionamento, né? Você falando das pesquisas de apoio internacional, tem um colega meu que ele ficou um tempo na França, né? Isso com bolsa, né? Recebendo e tudo, pra trabalhar nas pesquisas dele. E assim, quando eu conheci ele, que a gente foi conversar, né? Ele me explicando que foi tudo... conseguiu pelo governo e tal, e aí ele foi morar fora. Então, assim, ele teve algumas experiências que eu não imaginava que a pesquisa levaria, sabe? Não na área dele, ele também é da sociologia. E eu acabei de lembrar dele, por acaso. E hoje, se eu não me engano, ele está participando da recuperação do Museu Nacional, que eles perderam muito acervo, né? Então, eles estão fazendo a digitalização de muitas obras que ficaram e tentando reconstruir algumas. Então ele está fazendo parte dessa pesquisa. E eu acabei de lembrar disso aqui. Eu conversei um pouco com ele, né? E, cara, é muito interessante, porque, que nem eu falei, né? São caminhos que a gente nem imagina que é a sociologia que está atuando. Pra mim seria a galera só da história, ou sei lá, não faço nem ideia de qual área seria que estaria fazendo isso, sacou? Mas é bom a gente ter a pessoa falando sobre isso e aprender também, sabe? Não é o marketing que faz tudo, sabe? Sim, não, total. E sei lá, um exemplo também que você estava falando me remeteu muito. As tragédias, né, em Mariana e em outros lugares, né, das barragens. Tem muitos sociólogos que estão trabalhando lá, junto com geógrafos, biólogos, com pessoas de outras áreas, para entender como ficou a situação das populações, né, que vivenciaram isso, como que se dá essa recuperação, qual que é a relação entre essas multinacionais com a cidade. Então, assim, tem muita pesquisa sobre essas questões das barragens, de desastres ambientais, né, de como isso impacta a comunidade e a economia dessas regiões. E a sociologia também está nisso, né? Acho que dá para afirmar com muita credibilidade que é extremamente amplo. E infelizmente é desvalorizado, né? Infelizmente, quem você comentou, é muito triste ver que essas profissões e essas coisas tão úteis são totalmente desvalorizadas, né? Não, e eu ainda digo além, eu acho que não só desvalorizada, acho que está sendo sabotada, né? Porque a gente vê que com a precarização disso, a gente começa a jogar no ralo coisas que estavam sendo desenvolvidas, né? Ou coisas que precisariam de ser atualizadas. E aí, por conta da gente levar em consideração estudos anteriores, a gente sabota as ações que precisariam ser necessárias para fazer melhorias e tal, né? Enfim, pra gente chegar a uma solução de alguns problemas que a gente tem na sociedade. Né? Eu acho que a gente esquece que os estudos estão acontecendo em tempo real, né? Sim. O estudo tá aí, cada dia tá acontecendo as coisas. A pesquisa da Camila é uma prova disso, né? Ela tá pesquisando no dia a dia que tá vindo acontecendo. Então, a gente acaba esquecendo mesmo. A gente se apega muito no que já aconteceu, né? E esquece que a gente tá fazendo parte da história corrente.
Olha, gente, é um projeto político. É um projeto político de acabar com isso, né? De desmantelar, né? De enfraquecer os movimentos sociais, de enfraquecer as humanidades. É um projeto político de acabar com o que está sendo posto, construído, pensado. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Enfim, um exemplo nos meus estudos, quando a gente vai pensar em antifeminismo ou direitos humanos, né? Você reduzir essas pautas a mimimi, a radicalismo, a esquerdismo, a comunismo, você está provocando um apagamento de indivíduos que são violentados, são mortos, são invisibilizados há décadas. Né? Então, é um projeto político para que determinados indivíduos não tenham direitos e evidência, né? E se sobressaiam um modelo colonial, patriarcal, de sociedade. Você diria que então a sociologia é um caminho pra galera que tá insatisfeita com tudo isso que tá aí? Ah, eu tô muito puto com tudo isso que tá aí, não sei o que fazer, tá ligado? É um caminho então, né? É isso. Não sei, assim, eu acho que a militância talvez seja o melhor caminho para quem tá puto com tudo, porque ficar só na teoria também não adianta muito, né? E também tem muita gente que tá na sociologia e que não quer mudar nada, quer só dar sua aula. Tem para todos os gostos, né? Mas se você tá puto ou você não concorda com o que tá colocado, talvez seja, assim, um caminho para você entender e propor estratégias de mudança, né? Não é só ficar puto por puto, né? Porque puto por puto não faz nada. Exatamente. Não, eu queria saber mais da parte de militância dela, porque eu acho que também é importante a gente ter esse espaço para ela falar, sabe? E inclusive eu acho que isso se choca com a pesquisa dela. Choca, além da vida pessoal, lógico, é uma coisa que eu até conversei com o Augusto, né? A gente quer muito falar sobre a carreira, o rumo que a carreira pode seguir e a profissão, mas inevitavelmente isso vai chocar com a vida pessoal da pessoa. E ainda mais quem é ativista, tem as suas causas, tá aí tentando fazer as coisas acontecerem e inclusive tem vários ramos, né? Você também tem uma atuação na música que eu conheço. Então não é só ficar na área, que nem você falou, pensar por pensar e ficar puto por ficar puto, é a mesma coisa de merda. Então acho que é uma boa a gente ter esse espaço também para você falar das suas coisas pessoais também, que vão acabar se chocando com o seu trabalho. Total. Eu acho assim, sabe? Que quando você vai ser pesquisador de alguma coisa, de alguma área da humanidades, você vai provavelmente estudar algo que mobiliza os seus afetos, né? Algo que você quer entender, que talvez fez parte da sua vivência, da sua trajetória, né? Então, sei lá, um exemplo, eu fui criada, socializada num contexto muito religioso. E hoje eu tento entender esses atores, essas atrizes que estão ligados a isso, né? A religião e política. Eu estudo antifeminismo e faço parte de um coletivo feminista. Coletivo chamado Juntas, que tem no Distrito Federal e tem a nível nacional. Tem em São Paulo, no Rio, que é um coletivo onde a gente discute, faz atuações, movimentações que pautam feminicídio, violência doméstica, direitos sociais, direitos dos mais variados. A gente faz cursos de formação, a gente está no ensino médio com secundaristas mulheres, a gente está na graduação, está em outras áreas, a gente vai pensar um feminismo plural, antirracista, um feminismo classista, né, que quer angariar mulheres entendendo que a sociedade é dividida em classe. Então, eu estou muito mergulhada nesse contexto, né? Eu sou uma militante, eu faço parte de um coletivo que quer mudança, né? E por outro lado, na condição de pesquisadora, eu estudo quem odeia tudo isso. E é interessante, é um movimento legal, né? Porque eu tentando entender na condição de pesquisadora, eu acho que eu posso dar minha contribuição, né, para a sociologia, e também na condição de indivíduo ativista, né, eu dou minha contribuição à sociedade enfim, né, de fazer uma resistência, de certa forma, né. A pergunta que eu ia fazer aquela hora é exatamente essa, assim, tipo, para você falar um pouco dos seus projetos pessoais de agora e tal, e explicar, porque você fala que você é pesquisadora, né? E você é angariada por qual tipo de órgão, assim? Como que funcionou? Você entrou por algum edital?
Como que funciona? Eu sou bolsista de doutorado, sou da CAPES, né? Sou bolsista, no mestrado também fui bolsista e, enfim, é pela universidade mesmo, quando você passa num processo seletivo, a depender da nota do programa, né? Se esse programa, que nota esse programa tem na CAPES, vai ter mais ou menos bolsas disponíveis. E eu sempre fui bolsista, também já fui contemplada por editais de pesquisa para além da bolsa, que não é um valor alto, né? Tem um teto a nível brasileiro. E essa é a realidade, não é carteira assinada, acaba quando tem uma vigência, né? Quando o doutorado acabar, ela acaba, e é isso. Entendi. E aí, essa bolsa é a que você está usando para financiar esse seu projeto de estudar sobre a ala feminina do bolsonarismo, né? Isso, e não só pra isso, né? Pra viver, pra, tipo, pagar aluguel, não, claro, tudo. mas assim, é tipo assim, o seu trabalho para poder conseguir essa bolsa é exatamente esse, né? Sim, pra conseguir essa bolsa, primeiro tem que passar num processo seletivo. Tá. E aí o segundo momento é a universidade ter bolsa. Uhum. Mas aí você tem que ter um projeto de pesquisa, e assim, é financiado tudo... como diz o Emicida, é nós por nós, né? Tipo, eu que lute. Não, entendi. Fala um pouco mais sobre o seu projeto Juntas, assim, tipo, como que funciona, como que foi a criação dele e tal. Bom, Juntas, ele existe antes de eu entrar nele, né? Ele já existia, é um coletivo feminista que tem militantes independentes, que não são partidárias, e tem algumas militantes do PSOL, né, que são ligadas ao PSOL, e o Juntas no DF, que é onde eu faço parte, a gente faz cursos de formação. Um exemplo, agora esse mês vai ter um curso de formação sobre violência doméstica, que é uma campanha, né, de combate à violência contra a mulher, e o nome da campanha é Nós Estamos Juntas. E aí vai ter vários debates sobre a história da violência, sobre violência e os direitos das mulheres, sobre a luta feminista contra a violência de gênero, sobre a rede de combate à violência contra a mulher. Então vai ter desde assistente social, eu que sou socióloga, eu sou uma das palestrantes, eu vou falar sobre a história da violência. Tem advogadas, professoras, psicólogas, uma vereadora de São Paulo, a Luana Alves, vai estar com a gente. Sempre tem deputadas apoiando, a Sâmia, dentre outras. Então, a gente dá esses cursos de formação, infelizmente, de forma virtual, pelo contexto que a gente está, mas também, num contexto sem pandemia, a gente tinha o Lendo Juntas, que era mensal e hoje existe de forma online, no qual nós discutimos obras feministas, né, para pensar o contexto que a gente está inserida. Nós fazemos plenárias para pensar também análise conjuntural, política, o que a gente vai tirar como bandeiras de luta, né, como se mobilizar, como angariar mais mulheres para a nossa luta. O coletivo Juntas, a ideia é juntar as mulheres com um propósito muito evidente, muito claro. E aproveitando esse gancho e trazendo também para a sociologia, você como mulher, dentro da sociologia, você sofreu algum tipo de restrição? Você falou, né, que direto você recebe pessoas querendo te ensinar, pessoas não, homens, né, querendo te ensinar as coisas que você tá vivendo. Pessoas não, né? homens. Pessoas do sexo masculino. Esses aí, e tipo assim, no seu curso, isso desde o início, né? Como que é pra você, mulher, ter passado por isso? Porque assim, a gente sempre tem acesso aos pensadores, né? A gente sempre tem acesso aos escritores, a gente não tem acesso às escritoras, às pensadoras. E então, tipo assim, isso é um problema da sociedade em si, né? Porque você vai falar em sociedade, aí vem o Karl Marx, aí vem ali, que a gente, né, não aproveitou nada disso no nosso ensino médio, mas a gente não tem a parte das mulheres, sabe? E como que é pra você, quando você teve acesso, né, a essas mulheres também? Nossa, perfeita a sua colocação. Hoje você vai dormir sem frio porque você está coberto de razão, né? No sentido de que a universidade ela é machista, né? E racista também. A gente nas ciências sociais. E elitista, né? Pra caramba. Cacete. Extremamente elitista, no sentido que você tem que estar num campo, né? Você tem que ter as condições para poder se inserir nesse campo, né?
E no que diz respeito à questão da literatura, né, a gente não tem mesmo tanto contato com autoras mulheres, intérpretes do Brasil, mulher. Achei engraçado que hoje de manhã eu dei uma aula sobre a Lélia Gonzalez, que foi uma socióloga, antropóloga, filósofa negra brasileira, que escreveu na década de 80, que foi uma das fundadoras do movimento feminista negro, e ela rebateu todas as teorias racialistas, as teorias eugenistas, né, que pautava que negros e mulatos indígenas eram inferiores. E na graduação a gente não tem contato com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro, que são autoras da minha área, né, com, sei lá, Eliette Safiotti, que foram mulheres que foram interpretar o Brasil pela ótica feminina, do sentido, não, cara, quem construiu o Brasil, as mulheres também, trabalho reprodutivo é trabalho do cuidado é trabalho doméstico é trabalho. O que acontece é uma invisibilidade, né? Vocês não querem falar sobre isso porque vocês estão numa condição de privilégio e ninguém quer rever estrutura, né? Tipo, uma pessoa branca, ela é beneficiada pelo racismo, né? Então a gente não quer pensar branquitude, a gente não quer pensar políticas raciais, o homem hétero branco não quer pensar suas masculinidades, né? Agora já dei até uma militada, né? Mas isso é muito comum, assim, no sentido que a gente não tem acesso a essas autoras, e entra muito no fato de que essas autoras, na maioria das vezes, são estudadas por outras mulheres, né? E aí, na academia, uma coisa que eu acho, assim, bizarra, é que, tipo, se você é mulher e estuda feminismo, tá massa, porque você é mulher. Aí agora, se você é mulher e vai estudar uma sociologia política, ou neoliberalismo, os caras vão questionar muito a sua intelectualidade de formas até subjetivas, entendeu? Um exemplo para vocês terem noção. Sei lá, tipo, eu utilizo muito o Instagram, né? E aí eu posto muitos livros e tudo mais, e com muita frequência, vários homens vinham me indicar literaturas. Só que há formas e formas de você fazer isso. Eu não tenho problema de você chegar pra mim e falar assim, Camila, você já leu isso? Parece que talvez sirva pra você. Ou Camila, você já, tipo, viu tal coisa? Mas é sempre num tom de superioridade e num tom de tutela. Tipo, você, mulher que não sabe nada, vou te ensinar, leia isso. Toma aqui, né? E isso rolava muito, cara, isso rolava muito. E eu sempre tive muito receio de me colocar quanto a isso, porque também a gente é socializada a ficar quieta, né? E eu sou uma pessoa, como eu disse, pisciana, tipo, muito tranquila e tal. E aí eu comecei a falar, mas você já leu isso? E percebi que muitas vezes a pessoa que tava me indicando uma autora nem tinha lido, entendeu? E queria me indicar, ou às vezes a pessoa nem estudava aquilo e queria me ensinar sobre algo que eu estudo, entendeu? E eu comecei a rebater. E as abordagens são muito diferentes, porque com muita frequência amigas mulheres sociólogas chegam e falam, cara, você já leu isso? E não é num tom de tutela e de superioridade, é num tom tipo de compreensão mesmo, né? No caso de acrescentar, né? Não é de chegar e falar. Então, você precisa primeiro ter esse livro aqui, para depois você querer falar o que você está querendo falar. E é sempre assim, sempre vai ser querendo te ensinar, querendo te explicar o que é certo, o que não é, e você sempre vai estar errada. Sim. Então eu acho que é muito importante também, não só a gente ouvir um sociólogo, a questão da profissão e da utilidade, mas também entender que tem uma galera aí, tem uma parte feminina que está vindo há muitos anos encoberta, né? Está sendo escondida e esquecida. E isso a gente vai procurar na história toda, né? Você vai ver na história toda. Não só na questão das sociólogas e tudo mais, das pensadoras, mas na sociedade em si, desde que o mundo é mundo. Perfeito, perfeito. E no sentido que a história foi contada por homens, né? E a própria história das mulheres foi contada por homens. E aí quando as mulheres passaram a contar suas histórias, a gente viu que as coisas não eram assim não, né? Tipo, não era assim mar de rosas não, né? Existe muita violência, existe muita coisa errada. E é interessante a gente trazer essa discussão aqui para o podcast, porque principalmente se uma mulher ela discorda, ela vai estar sendo grosseira, né? Se ela é uma mulher assertiva, ela é feminazi, né? E eu odeio esse termo e eu acho extremamente pejorativo. Ela é arrogante, né? Ela arrogante, é metida, porque as pessoas, né, já contam com a nossa submissão. E submissão no sentido de achar que a gente tem que ficar quieto mesmo, né? Eu costumo dizer que tem gente que não gosta da gente, gosta do nosso silêncio.
que tem pessoas que gostam muito do nosso silêncio. Que tipo, ai, fulano é legal, né? Porque fulano não se coloca, né? Não discorda. E a partir do momento que você passa a falar, discordar, se colocar, determinadas pessoas não vão gostar mais de você, porque elas gostavam do seu silêncio. E eu vejo muito isso no contexto não só acadêmico, né? Quando eu vou conversar com outras pessoas que não são acadêmicas, e antes eu ficava muito quieta, sei lá, análises conjunturais, eu acho que a gente tem que ouvir e tal, mas essas pessoas nunca queriam ouvir, elas só queriam falar, e elas estavam conversando comigo que estuda isso, e parecia que, tipo, minha opinião não era nada, sacou? Isso é muito sério, isso é muita arrogância, isso é muito machismo, e isso é estrutural. Agora a gente vai para aquele bloco aqui que a gente resgata umas perguntinhas que vocês fizeram no Instagram. E a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é da Priscila, costureira aventureira, que participou aí do nosso episódio também, um pouquinho atrás. E ela faz uma colocação aqui, ó. Com tudo isso sobre feminismo que acontece hoje, ainda tem muito comportamento machista, até de próprias mulheres. E mesmo assim o feminismo cresce e toma proporção. E com isso, ela quer saber, na tua visão, qual que é a evolução disso que a gente pode esperar para o futuro, assim? Eu sou bem otimista. Obrigada pela pergunta, Pri, saudades. Eu acho que eu sou bem, bem otimista no sentido de que cada vez mais está disseminando, né, a ideia de que a sociedade ela é estruturada de uma forma desigual no que diz respeito às questões de gênero. E quando as mulheres elas se auto-intitulam ou se colocam como feministas ou como defensoras de direitos humanos, elas estão entendendo que elas querem mudar o que está colocado, né? Então eu acho que, apesar de estar estudando o antifeminismo e a ascensão de mulheres de extrema-direita, eu vejo que, por outro lado, há muita aderência de adolescentes, de mulheres ao feminismo, né? Não, isso a gente vê muito, muito fácil, assim, na nossa bolha, né? Claro, igual você falou que a gente vive em bolhas, mas eu consigo ver muito bem, assim, bolhas. Ao mesmo tempo que a gente vê uma desgraceira mesmo, falando de um lado, né, que é esse lado mais conservador, a gente consegue ver que tem um outro lado que tá combatendo isso, tipo, não de maneiras iguais, mas de maneira bem eloquente, assim, com essas outras pessoas, né? Então acho que, realmente, talvez o futuro seja muito bom aí, né? Eu também tenho essa visão mais otimista, assim. Eu não gosto muito de ser pessimista, não. Então, vamos pensar positivo, né? Sim. Tem algumas perguntas, mas é porque na conversa ela já acaba respondendo, né? Então fica repetitivo. Mas tem uma que eu tinha deixado separado, que era para saber qual a sua maior inspiração na sociologia. Se existe uma maior inspiração. Legal, essa pergunta é muito boa. A minha maior inspiração na sociologia é uma socióloga brasileira chamada Eliette Saffioti. Ela já faleceu e ela foi a primeira teórica, a primeira intelectual brasileira a pensar feminismo e as questões de classe, né, as desigualdades de classe. A Saffioti, ela foi professora durante muito tempo da PUC São Paulo, da Unesp de Araraquara, e ela tem um livro que eu gosto muito, que o título dele é A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, que é resultado da pesquisa dela de doutorado, que foi realizado sob a tutela do Florestan Fernandes, que foi um outro sociólogo muito famoso. E, ou seja, para mim, a Eliette Saffioti é a socióloga que pavimentou os caminhos de uma teoria feminista brasileira. Teve até uma vez, que inclusive a primeira vez que eu ouvi falar nela foi você participando de uma live com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Sim. E aí eu caí na live e fiquei ouvindo aquela conversa. Aí vocês falam, Saffioti, aí eu fui coloquei no Google, né, pra ver quem é. Aí eu conheci, mulher, né? Aí eu fui, tipo, Saffioti. Não, e tipo assim, só ouvindo Saffioti, aí eu tipo, mas será que é o nome de uma mulher mesmo? Será que é brasileira também, né? Porque... será que é brasileira? Aí eu coloquei, aí eu vi e tal. Mas legal. É muito interessante. Porque a gente, tipo, não tem acesso, que nem eu te falei, né? A gente não tem acesso. E aí, quando a gente vê as pessoas falando, vocês estavam numa empolgação, que aquilo contagia, tá ligado? E aí eu tenho que saber quem é, sabe? Que essa mulher é especial, que essas meninas não param de falar. Tipo assim, eu não vou estudar ela e tal, eu sei que eu não vou fazer isso, mas eu tenho que pelo menos saber quem ela é, isso é importante, sabe? E aí eu fui lá, e assim, acho que não só eu, acho que tem muita gente que vai ouvir e vai falar, poxa, quem é essa mulher, sabe? Poxa, ela é a maior inspiração da Camila que a gente tá conversando. Ela tem que... Vamos ali pesquisar quem é, né? Nossa, mas muito, muito interessante, muito, muito legal. Vamos passar aqui agora pro nosso último bloquinho, que a gente pediu pra Camila separar aí 3 indicações, e ela vai lançar a braba aí. Então,
O espaço é seu, Camis. Bom, eu quero indicar primeiro um documentário que se chama Em Busca de Yara, que foi, na verdade, um filme / documentário lançado em 2013, que conta a história de uma militante na época da ditadura militar brasileira, Yara Yavelberg. E é bem interessante para pensar como se deu, né, a relação de mulheres e homens no contexto de ditadura militar, de restrições de liberdade. E esse filme me marcou muito, assim, né? O que é ser mulher num contexto onde você não pode exercer seu ativismo e nem falar o que você pensa, né? E Em Busca de Yara é um filme muito delicado e muito fiel ao contexto terrível de ditadura militar no Brasil. Eu indico ele. A minha segunda indicação é o livro de uma teórica feminista negra, Bell Hooks, o livro Feminismo é para Todo Mundo. Ele é um livretinho bem pequeno, no qual, numa linguagem muito tranquila, ela vai falar sobre a importância do movimento feminista. Ele é acessível a qualquer pessoa que já tenha leitura ou não tem nenhuma leitura sobre o feminismo. E eu até ousaria dizer que ele é tipo um manual para se entender por que é importante a luta feminista. E a minha terceira indicação é um livro de uma cientista política argentina, Verônica Gago, maravilhosa, que além de ser intelectual, ela é uma ativista muito forte, né, em Buenos Aires, e o livro dela se chama A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, né, que é um livro que foi lançado ano passado no Brasil pela editora Elefante, no qual ela vai narrar algumas experiências na América Latina, ela cita até o Brasil, sobre movimentações feministas, reação conservadora. Muito do que a gente conversou hoje nesse episódio, ela vai tratar nesse livro, e é bem legal para entender como se dão as diversas lutas na América Latina, e ela foca bastante na Argentina. Então essas são as 3 indicações da Camila. A gente vai fazer aquele post no Instagram, que a gente sempre faz, se vocês perderam alguma coisa aí no caminho. E quero lembrar aqui de novo a parceria do episódio que a gente teve com a Garota Faminta. Então, cara, entra lá no Instagram dela, garota.faminta. Encomenda. Esse mês ela tá de férias, mas deixa encomendado pro próximo mês, que ela já faz e já entrega e tal. Mais uma coisa, lembra daquele linkzinho da Amazon que a gente sempre faz? A gente colocou um link especial com todas as obras da Safiotti, que a Camila indicou aí. Então, se você quiser conhecer a obra dela e quiser ajudar a gente, vai pelo nosso link lá e compra os livros, conheça melhor. E é isso, Camila, muito, muito, muito obrigado por você participar do episódio. Foi muito legal ter você aqui e abrir ainda mais os nossos horizontes para as ciências sociais, assim, que eu me considero uma pessoa de esquerda, né, enfim, que gosta muito dessas áreas de humanidade e que não fazia ideia de muitas coisas que você falou aqui, e acho que é super importante a gente falar sobre isso. Meu nome é Augusto Azevedo, minha rede social é Augusto com Silva em todas as redes, Twitter, Instagram. Não esquece de seguir o Trampa Onde no Instagram, no Twitter, Trampa Onde, e o nosso e-mail de contato que é trampaonde@gmail.com, e é isso aí. Camila, muito obrigado, de verdade, foi um prazer conversar contigo. Espero que as coisas voltem logo pra gente se trombar no show, pra eu ouvir você cantando, porque é muito da hora, muito legal, trombar o Lucas também. E, cara, muito obrigado mesmo. Não sei se deu certo pra conseguir manter uma conversa agradável, mas abriu muito a minha cabeça também. Tem muita coisa que a gente acaba tendo dentro da gente, dentro da nossa cabeça, que a gente não tem com quem conversar. Então tem muito do que eu falei, do que eu pude aprender também e ouvir, e vou pesquisar muita coisa também, que a gente não tem a oportunidade para conversar, sabe? Então, para mim foi muito bom essa noite, muito bom conversar contigo, e agradecer também a Marta, da Garota Faminta, que foi muito, muito legal comigo, conversei com ela. E não esquece que a gente tem desconto, viu? Se vocês forem lá, é verdade. Tem desconto do Trampa Onde. A gente tá sim, hein? A gente tá bravo. Camila, muito obrigado, tá? Fique à vontade pra quando quiser fazer alguma coisa, divulgar alguma coisa, falar, indicar mais pessoas, se você tiver mais indicações com quem a gente possa estar tendo conversas. Então a gente tá aberto pra isso, tá bom? Muito obrigado. Ai, gente. E até a próxima. Eu que agradeço, vocês são incríveis, adorei conversar com vocês. E pra quem estranhou esse final que ele falou de trombar em show, eu sou vocalista de uma banda de hardcore de mulheres aqui no Distrito Federal. Não falei isso, uma informação importante. A gente não falou, né? Pois é, saudades.
E é isso, estou à disposição. Minha rede social é camila.galete. Sempre estou postando coisas relacionadas à sociologia e feminismo e estou sempre ofertando cursos para iniciantes, para quem já tem já conhecimento. E vamos seguir, galera. Tem muita vida para frente ainda e muita luta para a gente lutar.